Jovem Pan News, eleições 2024. Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Você segue bem informado aqui na rede Jovem Pan News. Eu sou Marcos Souza e essa é a série de sabatinas promovida aqui pelo Grupo RIC e pela Jovem Pan News com os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu lembro que foram convidados todos os partidos que têm representação no Congresso Nacional, conforme define a lei. A ordem de exibição das entrevistas foi definida em um sorteio e acompanhado por todas as candidaturas. Todas as entrevistas terão 30 minutos. Nossa intenção é dar aos iguaçuenses mais uma opção para verificar ideias e propostas para que possam fazer uma escolha consciente. O convidado de hoje é Ayrton José, do PSB. Seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Bom dia, obrigado pela presença. A primeira pergunta que eu lhe faço é por que você quer ser prefeito de Foz do Iguaçu? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Ser prefeito de Foz do Iguaçu é um desafio que eu acredito move todo iguaçuense que tem amor por essa terra. Então, a minha disposição e a disposição do grupo que eu represento nesse momento é de fazermos o melhor possível por parte desse grupo, dentro de políticas públicas muito efetivas, para construir aquela cidade que não seja apenas uma cidade dos sonhos, mas uma cidade da nossa realidade. E Foz do Iguaçu tem grande potencial para isso. Foz do Iguaçu tem um espaço importantíssimo para a aplicação de grandes projetos com o suporte do governo federal e com uma parceria estratégica que nós temos aqui, a Itaipu Binacional. Eu vejo que estamos em um momento onde nós precisamos marcar território, que nós precisamos compreender a importância do desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de forma conjunta. Então, estas ações, estas vontades me movem para que eu tenha, nesse grupo, a disposição de pleitear essa posição. Candidato, vamos começar falando então dessa parceria com a Itaipu. O senhor já invocou ela. A Itaipu mudou a regra do jogo agora para investimentos. Antes ela só podia investir nos municípios lindeiros, agora o senhor sabe bem, ela pode investir no Paraná todo, Mato Grosso do Sul, até no Pará está fazendo investimentos na área social, também de infraestrutura. Esta questão pode deixar menos dinheiro disponível para investir em Foz, já que o mercado cresceu, digamos assim. Foz do Iguaçu tem que começar também a pensar por si mesma. A prefeitura tem condição de fazer investimentos de infraestrutura se faltar o dinheiro do Itaipu, por exemplo? Nós dependemos do governo do Estado, dependemos do governo federal e dependemos da parceria estratégica da Itaipu. Você citou bem, né? Nós temos uma abertura hoje. A Itaipu deixou de pagar a dívida e passa hoje a ter mais dinheiro para investir. Existe uma proposta muito objetiva nesse sentido. Então, Foz do Iguaçu é a sede da hidrelétrica. Foz do Iguaçu tem uma relação histórica com a Itaipu. Itaipu tem também uma relação histórica com Foz do Iguaçu em termos da dívida que ela compreende que existe desde a sua formação. Ela vem cumprindo esse papel? Vem. De alguma maneira, vem cumprindo esse papel, mas pode fazer mais e nós temos certeza que, a partir de projetos muito bem estruturados, bem construídos, nós teremos a parceria desejada, sim. Sobre infraestrutura, a Itaipu é parceira. As obras da cidade todas hoje são da Itaipu na prática, né? A Perimetral, a Rodovia das Cataratas, a Tancredo Neves, a própria ponte. Sem o dinheiro da Itaipu, a prefeitura tem espaço no orçamento para fazer também investimentos em infraestrutura? Muito pequeno. Hoje, se nós formos olhar o que sobra, você tirando todas as despesas obrigatórias, aquilo que você deve investir em termos de políticas públicas que já são consolidadas, se você tirar hoje a folha de pagamento, vai te restar aí 6, 7, no máximo 7% do orçamento. Quando a gente olha o orçamento de Foz, a gente vê 2 bilhões e 100 milhões de reais aproximadamente, uma receita corrente líquida de mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões. Mas quando você depura isso tudo, sobra pouco para investir. Daí, a gente precisa ter a interlocução. E essa interlocução é a busca perfeita das parcerias. E isso se dará com diálogo. Sobre o orçamento, o candidato tocou num ponto que é uma polêmica na cidade. A própria prefeitura tem discussão, né? O senhor acompanhou. A vice-prefeitura diz que está em 60% gasto com a folha de funcionários. O prefeito diz que não, que é menos, que é 52, 53, que estaria ali no limite prudencial proposto pelo Tribunal de Contas. Primeiro, qual que é a sua opinião? Imagino que o senhor estudou o orçamento. E depois, como sair desse afogadilho? Bom,
está dentro do limite prudencial, porque se não estivesse, nós não teríamos as certidões necessárias e o município estaria completamente engessado. Então, dentro do limite prudencial, está. Esta é uma realidade, não apenas de Foz do Iguaçu, mas de muitas cidades brasileiras. Você tem uma folha de pagamento que transita ali, eventualmente, além do limite e dentro do limite. Isso no caso específico de Foz do Iguaçu. Mas esta é uma situação que você não resolve numa gestão. Você tem que aumentar a sua base, você tem que aumentar a sua arrecadação, você tem que construir esta sua realidade para que você tenha mais capacidade de investimento. Agora, hoje não está em 60, eu acredito, mas se nós não tomarmos cuidado, não tivermos atenção, nós corremos o risco, sim, de extrapolar no limite e termos que adotar todas aquelas providências que são determinadas por lei para você baixar esse índice. É claro que é um projeto de longo prazo, candidato, mas, por exemplo, dá para se diminuir o número de comissionados. O senhor pensa nisso? Essa é uma questão bastante interessante, né? A gente discute muito isso. É claro que você precisa, e já se tentou outras vezes, adotar essas medidas aqui. Você precisa adotá-las. Eu acho que agora, diante da realidade que a cidade está vivendo, esta situação terá que ser repensada, até por uma decisão recente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que reduziu bastante, né, a remuneração destes comissionados. Agora, que você precisa ter um grupo, você precisa ter. Isso é necessário. Dizer que você não vai contar com essa força auxiliar, aí é você tentar fugir de uma realidade muito clara. Você vai precisar, sim. Talvez não de tantos. Isso que eu perguntar, o senhor pensa em diminuir um pouco? Talvez não de tantos quanto tenha, mas eu acho que até para que você possa ajustar, eu tenho plena convicção disso, para você poder ajustar a nossa realidade, a realidade que nós nos encontramos economicamente, você vai ter que repensar esta situação. Você não vai pensar isso sozinho, né? Isso passa também pela Câmara de Vereadores, obviamente. Você vai pensar em grupo, você vai pensar dentro da estrutura de executivo e legislativo. Candidato, o senhor tocou num ponto interessante sobre tentar aumentar a arrecadação, até talvez como saída a esse endividamento do município. Uma das formas é aumentar a base de arrecadação do ICMS, por exemplo. Foz, infelizmente, vem vendo uma queda nessa arrecadação. Uma das saídas é trazer indústrias à cidade. O que o senhor pensa sobre isso? A questão da reforma tributária, ela vai mudar muito essa relação do ICMS. Então, vai demorar um pouco? Vai, mas nós não podemos esperar isso acontecer para adotar as medidas necessárias. Então, com o IBS, que é o imposto de bens e serviços, e o CBS, que é uma junção de outros, dos tributos federais, nós vamos ter que repensar, essencialmente, como que nós vamos fazer, porque nós vamos perder o ICMS da Itaipu. Ele vai deixar de ser cobrado aqui. Mas, em compensação, nós teremos outros tributos, outros contribuintes de ICMS que vão pagar aqui, cartões de crédito, locadoras, coisas que não acontecem hoje. Então, a gente tem que sentar, tem que dar uma olhada muito clara nessa mudança, como ela vai acontecer, para que a gente possa, repito, quando chegar o momento, já estarmos preparados para isso. Com relação à nossa base econômica, e aí nós estamos falando da geração de emprego e renda, hoje nós precisamos olhar essa cadeia do turismo que move 50 atividades econômicas, como ela pode ser fortalecida. E nós temos aí uma série de pontos que podem, na arte, na cultura, no artesanato, na gastronomia, que podem nos favorecer. Com relação à indústria, Foz do Iguaçu é uma cidade que está cercada pelo Parque Nacional, cercada por rios. Nós temos uma questão muito consistente aqui de preservação ambiental, de impacto ambiental. Então, as nossas indústrias têm que ser indústrias de baixo impacto, para que a gente possa contar com a implantação delas. O governo federal lançou agora o Complexo Econômico Industrial da Saúde. É um projeto do governo federal que está lá à disposição, que a gente pode recorrer a ele, que tem baixo impacto e que nos permite implantar aqui incubadoras para que a gente busque a produção do que é necessário para dar mais sustentação, para garantir a resiliência do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, e, paralelo a isso, a gente utilize todo esse conhecimento que está implantado dentro das nossas universidades, seja a Universidade Estadual, que é a UniOeste, seja a UNILA, que é a Universidade Federal. Nós temos essa possibilidade também. Então, nós temos que olhar a cadeia econômica que existe no entorno do turismo, como ela pode, seja na área da música, na área do artesanato, na área do teatro, seja na área do desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de games, nós temos que olhar essa cadeia e olhar paralelo também aquilo que é possível que seja de baixo impacto e que seja aplicável à nossa realidade. Ayrton José,
candidato à Prefeitura de Foz pelo PSB. Candidato, o senhor já invocou aqui a parceria forte com a Itaipu, falou agora de trazer projetos do governo federal. O papel do Lula na sua campanha? O Lula é o presidente do Brasil. E ele será presidente do Brasil até o momento, até 2026. O Lula é a representatividade do governo federal. Então, nós estamos falando institucionalmente do governo federal. Mas o apoio político. O presidente Lula, ele é o presidente do Brasil até 2026. E eu espero que todos os apoios sempre serão bem-vindos. Se a gente puder contar com apoio, efetivamente, na campanha, não há que se recusar, não há que se abrir mão, muito pelo contrário. Certo? Assim como eu tenho a situação de contar com o vice-presidente da República, que é do meu partido, que é o Geraldo Alckmin, que faz parte do governo. Como todos os partidos que integram esse campo partidário que nós formamos, eles têm representatividade dentro do governo, seja através de ministros ou de secretarias especiais. Todo o apoio é muito bem-vindo. E Foz do Iguaçu não pode preterir do apoio do governo federal. Isso nós vamos conseguir com diálogo, não com agressão, não com uma discussão infrutífera que leva o debate para um campo ideológico que não constrói para a gente. O senhor ficaria feliz de ter o Lula no seu palanque, tirando foto com o senhor do lado? Não só o Lula, como todos aqueles que representam o desenvolvimento, todos aqueles que estão preocupados com a construção de um futuro melhor. Não há problema algum. Todo o apoio é muito bem-vindo. Foz do Iguaçu é uma cidade que depende efetivamente do suporte do governo federal, do suporte do governo estadual. Eu acabei de te apresentar aqui uma representação muito clara do que é o nosso orçamento hoje. Eu não posso abrir mão. Foz do Iguaçu não pode abrir mão. E se tem alguém que pode dialogar com o governo federal, com o presidente Lula, com a Itaipu, esse alguém hoje, nesse campo político, somos nós. Nós temos esse diálogo aberto. Isso é bom para Foz, isso é bom para o nosso futuro. Eu repito, nos próximos 2 anos, o presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente da Itaipu tem relação com o governo federal. E o governo do Estado é Ratinho Júnior. Essa realidade não pode ser mudada por ninguém. E eles não sobem no palanque neste momento. Quem sobe no palanque neste momento é Foz do Iguaçu. É o futuro de Foz do Iguaçu, a preocupação que nós devemos ter e todas as mudanças que irão acontecer, que não são poucas, especialmente na área econômica nesse país. Vamos falar de turismo? O candidato já citou esse tema, mas eu quero voltar porque é um tema muito caro a Foz do Iguaçu. Trazer um dado, candidato, que eu trouxe também para os outros candidatos. Gramado, na Serra Gaúcha, que não tem aeroporto nem belezas naturais, recebeu ano passado 8 milhões de turistas. Esse é o dado da Prefeitura de Gramado. Foz do Iguaçu, tem aeroporto internacional, que tem as nossas belas cataratas, recebeu no parque 1,8 milhões e, segundo o Visit Foz do Iguaçu, 5 milhões e meio de turistas. Como fazer para Foz, né, ter essa boa meta de superar Gramado e, enfim, trazer mais turistas aqui para incentivar, inclusive, essa indústria sem chaminé que o senhor falou? Olha, a Embratur, ela faz cálculos que nós vamos aumentar as viagens nacionais a 158 milhões de viagens e vamos chegar a 8 milhões de turistas estrangeiros entrando no Brasil. São os cálculos feitos. Qual é o nosso percentual nisso? Qual é a situação que nós precisamos encarar para chegar ao que você disse, né? A tornar o Foz do Iguaçu um centro não apenas de interesse internacional, mas também regional, estadual, né? E nacional. Então, nós temos grandes possibilidades. E os investimentos estão aí. Nós temos que aumentar as linhas aéreas, negociar essa possibilidade. Foz do Iguaçu, há mais de 20 anos, sonha em ser um hub, que é um hub para os voos do Mercosul. O Parlasul está reunido aqui. Há uma discussão sobre a sede do Parlasul ser em Foz do Iguaçu. Para isso, nós temos que ter céu aberto, para acabar com a reciprocidade, que é uma cobrança desnecessária, que acaba complicando. E nós temos que entender que agora, com a abertura e a melhoria do sistema viário, com as estradas possibilitando isso, também investir no nosso turismo rodoviário. Então, Foz tem que abrir as portas para todo tipo de turismo. E os investimentos estão aí, a iniciativa privada tem feito o papel dela. Nós estamos com vários empreendimentos em andamento, em construção na cidade, possibilitando uma permanência maior. Então, se nós fizermos o nosso trabalho institucional, e o trabalho institucional é garantir uma cidade agradável para quem visita e para quem mora, uma cidade segura para quem visita e quem mora, uma cidade que já é acolhedora por natureza, porque Foz do Iguaçu é uma cidade que te abraça. E trabalharmos, ao mesmo tempo, melhorando a nossa infraestrutura, junto com a iniciativa privada, fortalecendo os conselhos, fortalecendo a gestão integrada,
a gente tende a ter sucesso, e muito sucesso, mas muito passa, essencialmente, por soluções que são administrativas, que são soluções políticas que precisam ser adotadas na relação de governos. Candidato, o senhor falou sobre essa parceria com a iniciativa privada. O setor hoteleiro reclama muito da baixa qualificação dos trabalhadores. Você acha que o município pode ajudar nessa qualificação, nesse ensino profissionalizante? O município oferece, né? Se você pegar o PPA, que, aliás, eu acho que nós precisamos dar uma olhada nele, que é o Plano Plurianual, você vai verificar que nas políticas públicas destinadas aos jovens, nós temos lá três ou quatro cursos que são destinados a atender a demanda da hotelaria. Mas eles estão reclamando. Tá. Mas aí nós temos que verificar o seguinte, há um interesse efetivo? Há um interesse efetivo, então nós temos que provocar também. Agora, nós precisamos oferecer outros cursos aos nossos jovens. Nós vamos dar outras oportunidades para eles. E, aliás, oportunidade tem que ser a palavra mágica em Foz do Iguaçu. Oportunidades. Essa tem que ser uma terra de oportunidades. Então, a questão da qualificação, a gente cobra muito do poder público, mas ela também passa pela própria iniciativa privada. São parcerias. As parcerias têm que ser construídas nessa área. Mas eu vejo hoje que nós temos um público extremamente profissional sendo oferecido. Agora, tem que saber o seguinte, há o interesse, se você for na Agência do Trabalhador hoje, nós temos mais de 400 vagas disponibilizadas. Quer dizer, tem 450 vagas lá à disposição. Nós temos profissionais formados para ocupar essas vagas. Essas vagas estão sendo oferecidas, atendem o interesse da demanda no atual momento que nós estamos vivendo. Então, as parcerias, elas existem, os cursos são oferecidos, talvez seja necessário sentar e rever algumas nuances, né, do que é preciso aplicar a mais no currículo oferecido nesses cursos. Como resolver esse interesse? O candidato já falou que o turismo é importantíssimo, nós temos que ter o setor hoteleiro rodando com qualidade. Como equalizar isso tudo, então? Parceria. Hoje você tem, no sindicato de hotéis, você tem uma escola que está formando profissionais para atender a demanda que eles têm no seu dia a dia. Então, as parcerias são efetivas nisso, nós precisamos fortalecê-las. Agora, eu insisto, nós precisamos entender também, nesse processo, que é necessário que a gente busque outros desenvolvimentos, outros cursos para o desenvolvimento da mão de obra, especialmente relacionada à nossa juventude. Legal, candidato. Vamos trocar de assunto, falar de meio ambiente. Alguns rios de Foz pedem socorro, né? Falar aqui do Boici, que eu acho que talvez seja a situação mais complexa, pessoas morando ali na beira do rio, a questão da poluição, outros rios também sofrem, o Almada, o Poti. Como que o senhor pensa em tentar solucionar isso? Isso nós temos que buscar, volto lá, recursos federais e recursos internacionais. Inclusive, Foz já flertou com a França para obter recursos para executar o parque linear do Boici. A coisa acabou não andando, algumas situações envolvendo aí os documentos necessários, houve uma paralisação nesse processo, mas nós vamos ter que buscar. E com relação às famílias que estão ocupando algumas áreas de risco, as mudanças já começaram. Se você pegar aqui a região do Jardim Canadá, essas famílias estão sendo retiradas dali, estão sendo levadas para um conjunto habitacional que, aliás, está sendo construído de forma sustentável pela Itaipu Binacional. São 274 casas construídas ali. O que nós temos que fazer? É o que está acontecendo nessa região da Vila São Sebastião e Jardim Canadá. Você retira as famílias, dá a elas moradia digna e ocupa aquele espaço. Você revitaliza aquele espaço e entrega aquele espaço para um convívio. Se você deixar, as casas voltam para lá, o espaço volta a ser ocupado. E as famílias voltam a ficar em áreas insalubres e perigosas. Educação, candidato. Foz tem ainda o desafio, digamos assim, de ampliar a cobertura do ensino integral. De que forma o senhor pretende tratar esse tema? É o Paraná, né? Se a gente for analisar, aliás, o Brasil. O ensino integral ele faz parte lá da Lei de Diretrizes de Base, quer dizer, todo gestor deveria ter a sua responsabilidade, seu compromisso de ir representando ao longo do seu governo o seu percentual, apresentando o seu percentual de atendimento. Hoje, Foz do Iguaçu tem no ensino integral, o ensino integral para as nossas crianças, em torno de 20% dos nossos alunos são atendidos. Nas escolas, nós temos 4 escolas com ensino integral. Mas nós precisamos entender que não adianta apenas você falar, eu vou implantar o ensino integral. Você tem que cumprir isso como sua responsabilidade de gestor. Mas você precisa também verificar
como você vai ocupar estas escolas e de que maneira você vai garantir o espaço adequado para os alunos. Qual é a sua proposta para Então, ocupar as escolas? você vai precisar ter espaços adequados. Então, você tem que começar a trabalhar. Existem métodos construtivos que hoje geram menos resíduos, são mais rápidos, oferecem mais conforto térmico e também as questões do ambiente, de acústica de ambiente. Quer dizer, são muito mais rápidos você construir. Você vai ter que começar a trabalhar assim. Primeiro, preparando o espaço adequado, com a quantidade necessária. Hoje nós temos poucos professores, nós temos a necessidade de um número razoável de professores. Professores auxiliares e professores efetivos. 100 professores hoje nós temos a carência, e os professores do concurso de 93, de 95 já estão procurando por aposentadoria. Então, a gente tem que ter professores, a gente tem que ter equipamentos à disposição na sala, tem que ter espaço adequado nas escolas para que o ensino integral se cumpra como uma política pública efetiva para a educação. Senão, a gente só vai estar criando espaços para colocar as crianças e dizer que tem. Está na sua programação fazer concurso público para professores? É necessário. Você vai precisar contratar professores. Tá? Eu não sei qual o sistema de contratação efetivo, mas você vai precisar contratar professores, e o ideal é que você tenha professores que estejam comprometidos, que tenham tranquilidade, que sejam permanentemente qualificados para fazer o trabalho que eles têm a missão de fazer dentro da sala de aula. Nós vamos precisar de professores de educação física, porque hoje nós não temos a necessidade de mais ou menos uns 40 professores, mas não é só isso. Existem outros professores, outros profissionais da área de educação que são necessários. Nós precisamos de psicólogos, precisamos de um pouco mais de nutricionistas, nós precisamos de assistentes sociais, fortalecer a equipe multidisciplinar. Nós precisamos rever o processo construtivo das nossas escolas para que elas sejam inclusivas, porque nós temos os alunos com espectro autista e você não pode colocá-los dentro de uma sala convencional. Você não vai incluir eles nunca dentro de uma sala convencional. Então, nós precisamos pensar tudo isso. Agora, não é uma gestão, não é um governo. É a seriedade de muitos governos, integrados e necessariamente envolvidos na solução do problema. Não é pensar na próxima eleição, é pensar na próxima geração. E isso demanda políticas públicas, e não apenas compromissos de campanha. Mas, candidato, o sindicato, por exemplo, espera que o senhor, como gestor dos próximos 4 anos, se eleito for, faça um concurso. Esse compromisso o senhor estabelece, por exemplo, com a categoria? Não, mas o concurso público ele é uma necessidade. Eu acabei de falar isso aqui agora. Eu acabei de dizer, eu tenho que ter professores que tenham um vínculo com a escola, vínculo com a educação. O senhor estabelece o compromisso de fazer concurso público nos próximos 4 anos? Nós vamos precisar fazer concursos públicos. Dentro das limitações e dentro das condições, e eu acabei de dizer há poucos minutos, que nós temos uma questão orçamentária que precisa ser muito bem equacionada, nós vamos precisar. Nós vamos precisar de médicos, nós vamos precisar, aqui no caso da contratação de médicos especialistas, vamos precisar de professores. Né? A questão do concurso público, eu dependo, obviamente, eu tenho alguns para ser chamados, eu falo eu tenho, né? Mas o município tem alguns para ser chamados, mas o concurso público, ele é da essência do serviço público. Caso contrário, nós deixamos de ter a essência do serviço público. O concurso público é da essência do serviço público. Falando sobre os servidores, então... E outra, ninguém contrata o que você não precisa, né? Você vai contratar o que você necessita. É uma reposição. Aproveitando, falando sobre a Guarda Municipal, que também tem um déficit grande, há já um concurso que está sendo concluído, o procedimento total agora, e pode começar a chamar. A ideia é chamar, se possível for? Você vai, né, se você fez o concurso público e você tem a capacidade, você vai ter que convocar. E se foi feito concurso público é pela necessidade. Os nossos guardas, eles estão com 40, 50 anos de idade. Muitos já estão chegando na aposentadoria, outros já passaram da hora de aposentar em razão do último concurso público. Ele foi feito há mais de 20 anos. Então, havia a necessidade. Se nós queremos a guarda funcionando como ela tem que funcionar, nós temos que ter o efetivo, cumprindo o seu papel. Policiamento, para cuidar do que é mais importante para a cidade. Não tem nada mais importante para a cidade do que a sua população. Então, a Guarda vem cumprindo um papel importante hoje. Ela é uma excepcional força auxiliar de segurança pública, força suplementar de segurança pública, sem dúvida nenhuma, ela é. E nós precisamos manter os convênios que nós temos, as parcerias que foram construídas até agora, ampliar todo o nosso sistema de monitoramento da cidade para que ela continue fazendo o trabalho dela. Aí envolve viaturas e envolve, obviamente, mais guardas municipais.
Falar de saúde, que é um tema importantíssimo também, tem uma polêmica grande aqui na cidade, candidato, sobre a federalização do hospital municipal. O que o senhor pensa sobre Não isso? tem polêmica, né? Não há polêmica. Outros candidatos não querem federalizar, por exemplo. Mas aí, veja, nós temos um hospital municipal que ele custa 13, 14 milhões por mês. Nós recebemos 5, 6 milhões, o restante sai do caixa da prefeitura. Nós teríamos que colocar 15% na saúde, estamos colocando 30%, 33%, chegamos a colocar até 38%. Desse percentual, quase a totalidade para o hospital. Como é que você faz com a base? Se a gente for olhar a pirâmide da saúde, 80% do recurso deveria ser investido na base, nas unidades básicas de saúde. Eu investiria 15% no meio, na especializada, e 5% na internação hospitalar. Nós invertemos a pirâmide. Então, nós estamos cuidando hoje, e é necessário que se faça isso, obviamente, mas muito mais da saúde, da doença do que da saúde. Então, com a federalização do hospital e o Hospital Escola Universitário, porque nós temos um curso de medicina destacadíssimo por parte da UNILA, a gente tira esse peso do município. Aliás, a nossa região, a nossa 9ª regional, acho que é uma das poucas, se não for a única, que não tem hospital regional. Quem cumpre esse papel é Foz do Iguaçu. Então, com a federalização do Hospital Municipal, a gente passa a contar com recursos humanos, mais trabalhadores, para você, inclusive, estender o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, que nós precisamos fazer isso, dar possibilidade para quem não tem o horário para ir até a unidade de saúde, que ele possa procurar por atendimento lá. Nós vamos ter a possibilidade de melhorar o atendimento das farmácias, nós vamos ter a possibilidade de avançar na redução da fila das cirurgias eletivas, utilizando outras estruturas. E o hospital vai continuar cumprindo o papel dele, das AIHs, das autorizações de internação hospitalar. Ele vai continuar cumprindo e vai continuar atendendo. E aí, quem vai fazer isso é o governo federal. O senhor é a favor, então? Eu sou a favor da federalização do hospital, sou a favor do hospital escola. Nós temos um excepcional curso de medicina na UNILA, que forma médicos que estão preparados principalmente para atender dentro do programa de saúde da família, que é uma das grandes necessidades que nós temos hoje para você dar muito mais saúde à população. Aí, federalizando, candidato, até o senhor trouxe os dados aqui, tem a discussão se é 14, se é 16 milhões, mas isso é menor. Vai sobrar aí, vamos lá, 100 conta milhões. de madeira. Exato. Esse dinheiro o senhor pretende priorizar o investimento em outras áreas da saúde, obviamente. Onde? No posto do bairro? O que o senhor pensa fazer? A gente tem que ir diretamente, a gente tem aquela chamada porta primária da saúde, a porta de entrada da saúde, é a unidade básica de saúde. E no entorno da unidade básica de saúde, você tem que ter toda uma estratégia construída para garantir mais saúde à população. Então, se nós utilizarmos este recurso, melhorando a infraestrutura, que hoje a gente precisa melhorar em muitas das nossas unidades de saúde, ampliando a oferta de serviços, que a gente tem condições de fazer isso, porque aí a gente vai ter recursos para fazer isso. Nós vamos equacionar a questão dos exames, mas, essencialmente, nós vamos atender a população no momento que ela mais precisa, no momento da dor. Quando ele sabe que indo no postinho de saúde do bairro ele vai ter atendimento, ele não vai deixar para ir na UPA de madrugada ou à noite, para sobrecarregar a UPA, que aumenta e aumenta em muitos nossos custos. Tá? Então, nós vamos investir na entrada, na porta de entrada, tá, que é o atendimento primário de saúde, a atenção primária da saúde, melhorar a questão relacionada às especializadas, com mais profissionais, mais exames, mas essencialmente com parcerias para a gente zerar essa fila, que é a fila da cirurgia eletiva em Foz do Iguaçu. Hoje, com os nossos centros cirúrgicos, você está lá para ser atendido. Acontece um acidente, acontece uma violência, você sai do centro cirúrgico para entrar a urgência ou a emergência que chegou, porque tem que ter a UTI de retaguarda. Então, nós temos grandes possibilidades e vamos ter também que entender o papel da autarquia e da secretaria nesse processo, para utilizar esse recurso humano, que são mais ou menos 840, 850 trabalhadores especializados, que saem de dentro de um hospital, né, para prestar o atendimento à população. Ayrton José, candidato do PSB à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Candidato, o senhor tem mais 1 minuto para falar com os iguaçuenses. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nós construímos uma grande proposta de futuro para Foz do Iguaçu.